A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos dar início ao nosso terceiro trimestre. A revista que nós estamos usando para a nossa escola bíblica é a revista da CPAD. Ela tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A primeira lição fala da Igreja diante do Espírito da Babilônia. Pois bem, vamos ir para o nosso texto áureo. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Queridos, quero deixar claro a respeito desta contribuição. Ela não é para ensinar, os nossos companheiros, professores. Ela servirá como uma contribuição da nossa igreja. Nós não estamos aqui para ensinar, porque não somos mestres, na palavra de Deus, mas vamos tentar contribuir, de uma forma ou de outra, com o estudo, com as meditações. Os irmãos podem estar comentando, falando a respeito, corrigindo, e contribuindo também com as aulas, que vocês tiverem aí em suas igrejas. Podem comentar aí alguma curiosidade, sempre é bem-vinda, porque a igreja é um corpo, e nós nos alimentamos daquilo que os irmãos compartilham. Assim como a igreja primitiva, eles se reuniam e compartilhavam, tinham tudo em comum. O intuito destes vídeos é compartilhar a nossa experiência, e você sinta-se à vontade para compartilhar, para comentar. Amém? Vamos lá. Esta é a leitura de classe, Apocalipse 17, a partir do versículo 1 até o versículo 6. É a leitura de classe. A introdução, a lição, ela começa ali a trabalhar esta palavra. Essa palavra Apocalipse é uma palavra grega, a Apocalipsis, que tem diversos significados. E o significado mais simples é descobrir algo que está encoberto. Não se trata de especulações humanas. Quando você chega lá em Lucas, capítulo 12, versículo 2, Lucas usa. Ele diz assim, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Descoberto ali, Apocalipse. Descoberto, revelado. Romanos, Paulo vai dizer que
Lá em Romanos 16, 25, Paulo vai dizer que o Senhor é poderoso para confirmar, né, aquilo que ele estava falando, segundo o Evangelho, a pregação de Jesus e conforme a revelação do mistério. A revelação ali é Apocalipse. Os irmãos me perdoem, né, que onde eu estou gravando aqui, né, sempre passa um carro, às vezes é um cãozinho latindo, sempre vai ter essa concorrência. Os irmãos ignorem, amém? Vamos continuar. Então, nós precisamos entender que Apocalipse, o texto apocalíptico, ele não foi escrito para Hollywood fazer filmes, não foi escrito para os dramaturgos produzirem ali as suas peças teatrais, as suas novelas, né? Não foi escrito para o mundo. A revelação de Jesus foi escrita para os servos. Por isso que não faz sentido pregar a vinda de Jesus para o mundo. Por quê? Porque o máximo que você vai conseguir é trazer pessoas que têm medo do inferno, trazer elas para dentro da igreja. E não é isso. Não foi para isso que a igreja foi formada. Porque para o mundo, Jesus deixou o evangelho. Ele deixou a cruz, a mensagem da cruz. Não é a mensagem da vinda de Jesus, é a mensagem da cruz. Depois que a cruz é pregada, tem ali o arrependimento, agora ele se torna a igreja e ele vai começar a aprender a respeito da revelação de Jesus. Amém? Feita esta introdução, parte da introdução, né? Vamos aqui para a parte B da introdução. O conteudista ele diz que nessa lição nós não vamos nos prender à Babilônia literal, aquela lá de Nabucodonosor. E vamos falar do espírito da Babilônia. E também não vamos gastar tempo falando da grande tribulação, né, que é um assunto polêmico. Nosso objetivo é falar a respeito dos aspectos gerais do espírito da Babilônia. Vamos lá para o primeiro tópico. É aqui mesmo. No primeiro tópico, nós vemos aqui a Babilônia e seus significados. No subtópico 1, a grande prostituta. Irmãos, quando nós pensamos em prostituição e idolatria, lá no Velho Testamento, estes termos eles estão ligados, eles têm a mesma conotação. Você vê Israel sempre lá no Velho Testamento procurando outros deuses, e Deus usa essas expressões para caracterizar a adoração a ídolos, a essa adoração feita por Israel. Lá em Números 25, do 1 ao 2, Israel, por exemplo, Israel vai lá e se prostitui com os deuses dos moabitas. No período dos juízes, né, o texto dos juízes eu gosto de chamar de eletrocardiograma da Bíblia. Por quê? Porque eles estão sempre, né, em altos e baixos,
eles estão sempre oscilando. E quando Gideão, o grande juiz Gideão, morreu, o povo se voltou para os Baalins, e Baal-Berite foi constituído como Deus desse povo, povo de Deus, povo de Israel. Que vergonha, né? Como foi difícil, né? Trazer esse povo para si, né? Lá em Juízes 8:33, tá, irmãos? Eu falei, mas não deu o endereço. Tá lá em Juízes 8:33. Nós, quando chegamos lá em Jeremias, que foi o profeta pré-cativeiro babilônico, Jeremias tem essa dificuldade. Ele vai trazer, né, o juízo dos caldeus. Ele vai pregar a respeito disso, e procurando sempre pregar, falar para o povo: se arrependa dessa prostituição, desse espírito de idolatria. Mas o povo se fecha, né? Zedequias é entregue ali, a cidade sofre, né, aquele ataque. Infelizmente, Israel só vai aprender isso após o cativeiro babilônico. Quando nós chegamos no Novo Testamento, esse espírito ele continua vivo. Ele continua vivo. E é lá em Apocalipse que nós vamos ter mais detalhes da operação desse espírito. Nós vemos ali em Apocalipse 17:15, Apocalipse 14:8, a respeito desta prostituta, né, que ela está ali assentada sobre muitas águas, que ela fala do paganismo, ela fala da imoralidade, ela fala do falso sistema religioso. Esse espírito ele começa a permear. Logo nos primeiros 3 séculos ali da igreja, há uma grande perseguição, né? João está sofrendo essa perseguição. Por mais que ele esteja lá na ilha de Patmos tendo essa revelação, a igreja estava vivendo esse contexto de perseguição, de guerra contra esse espírito assassino, esse espírito que tenta destruir a igreja. Mas como a igreja é indestrutível, não tem Satanás, ele sempre perdendo a guerra. Mas ele não desiste, porque esse espírito ele está atuando até os dias de hoje. E uma coisa que nós precisamos, né, nos atentar para o filtro, irmãos, é saber filtrar. Porque essa besta, ela toda adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, o que João viu ali? Ele viu a aparência. O adversário usando a aparência, a riqueza, o materialismo, o poder econômico para ceifar os servos de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A igreja do Senhor, ela não foi chamada para impressionar o mundo. Ela não foi chamada para ser uma atriz de destaque. Ela não foi chamada para ser estrela. Não. A igreja do Senhor, ela foi chamada para falar ao mundo que há uma chance do mundo ser salvo. Para o mundo que eu falo, o homem, a humanidade. Há salvação em Cristo Jesus. A igreja foi chamada para isso. Não é verdade? E ela não precisa, ela não tem essa incumbência. Ela precisa se manter pura, limpa. Por quê? Porque esse espírito da Babilônia,
Ele também trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Cristo. São poderes. As suas 7 cabeças, os 10 chifres, simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. E quando nós vemos essa junção, o cavaleiro, a prostituta, e a besta, que é a montaria, que é ali o animal que a mulher monta, ela fala de sistemas religiosos que estão falidos porque deixaram o pecado entrar dentro dos seus templos. O nome ali que foi revelado, a grande Babilônia, né, o mistério. Grande por quê? Porque a investida, o ataque, ele não é localizado, ele é global. O problema não está no Brasil, não está aqui, não está ali, não. O problema é geral. Aonde tem uma mente, aonde tem um coração, aonde tem anseios, sede de poder, ali pode ter certeza que ali ela vai investir. Ela vai procurar um lugarzinho ali. Então nós temos que tomar cuidado, estar estar atentos. Ela é a mãe das prostituições, ou seja, ela é a geradora de conflito. Babilônia, Babel, fazem parte da mesma raiz etimológica, que é confusão. Não sei se você percebeu, você que serve ao Senhor, você olha para este mundo, como é que o mundo está? Ele está confuso. O homem está confuso. Você pega os grandes líderes, as grandes potências do mundo, eles se perdem com questões tão simples, tão simples. E neste conflito, neste mundo confuso, é que a igreja precisa estar sóbria. Ela precisa saber aonde ela está, o que ela deve fazer e para onde ela vai. A igreja precisa ter ciência. Segundo um pensador, não me recordo agora o nome, ele diz que a igreja ela é aquilo que está mais próximo do céu, está mais próximo daquilo que é bom, daquilo que é puro. Pelo menos tem que ser assim. Vamos lá. No tópico 2, o espírito da Babilônia, ele também age no sistema religioso. As ideias, queridos, elas têm tomado os templos, os púlpitos, as tribunas de nossas igrejas. Nós temos que olhar com mais carinho, com um olhar mais crítico, porque da mesma forma que essa prostituta, esse espírito da Babilônia, seduz o mundo, nós podemos correr o risco de também ser seduzidos. O ecumenismo doutrinário, que é aquela ideia, aquela solidariedade, religiosa. Cuidado, ecumenismo é viver debaixo do mesmo teto, ou seja, tudo aquilo que A e B, C faz, nós somos obrigados a fazer porque estamos debaixo do mesmo teto. Ter a mesma mentalidade do paganismo, isso para nós não serve. Relativismo, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você tem a tua verdade, e vamos ser felizes assim. O que a Bíblia diz pouco importa. A verdade é relativa. Não é isso que nós pensamos. Na verdade, o Senhor Jesus é a verdade, Ele é a nossa referência. Humanismo.
tudo em torno daquilo que é humano, daquilo que é da natureza humana. Cuidado, os nossos cultos eles têm que ser bibliocêntricos, cristocêntricos, teocráticos. Nós precisamos purificar nossas igrejas. E o sincretismo religioso. O sincretismo religioso nada mais é do que na prática é quando você pega um objeto e começa a sacralizar, fazer com que aquele objeto tenha poderes sobrenaturais. Nós temos que prestar atenção nisso, porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, tudo aquilo que era símbolo no Velho Testamento, morreu em Cristo. Em Cristo, agora todos os símbolos foram revelados. Nós não precisamos mais de símbolos. Não temos mais essa preocupação em usar. Não. A única coisa que nós temos é a ceia, né? A ceia é o maior símbolo para nós. A ceia. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que nós ceamos, nós lembramos das obras de Cristo lá na cruz. É o nosso Pessar, é a nossa Páscoa. Pronto. É o único símbolo que Jesus deixou. Não precisamos mais de símbolos. Não é verdade? Então, cuidado com o sincretismo religioso. Sacralizar aquilo que não tem sentido algum. Vamos lá. No sistema político e cultural, essas pautas que estão sendo discutidas, né? O homem sempre discutindo o óbvio. Quando você toca na base de uma sociedade, você sabe que os prejuízos, eles vêm. Os prejuízos chegando, a conta chegando, o que acontece? Essas pessoas começam a entrar em desespero. Apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas. Isso tudo traz um prejuízo. Não é verdade? Isso tudo traz um prejuízo. Só que quando a conta chega, quando os prejuízos vêm, essas pessoas procuram quem? Para sanar seu desespero? As igrejas. E as igrejas já estão falando. Não toque nesse assunto. Não mexa naquilo que é a base. Cuidado, não mexa. Se o Senhor deixou assim, porque Ele sabe que é bom para o homem. Não é verdade? Então, nós precisamos estar prontos, firmes em nossa posição. E se um dia essas almas que aderiram a essas pautas chegarem nos nossos templos, nós precisamos aceitá-los com amor, aceitá-los com prazer. Venha, filho. O Senhor tem arrependimento para você. Você precisa se arrepender. O Senhor tem graça, tem salvação para você. Não podemos humilhar, maltratar essas pessoas, mas acolher essas almas. Errou, amém. Vem cá, o Senhor tem uma bênção para a tua vida. Nós não podemos, chegar na internet, tem que morrer, não. Nós não concordamos, mas temos que amar. Temos que amar. Por quê? Porque esse espírito, ele cega a humanidade, mantém as pessoas cegas. Não são as pessoas as nossas inimigas. Não são as pessoas, são vidas que estão, eu e você, nós estávamos lá também. O Senhor Jesus não fez isso com a gente. Ele nos acolheu. Nós precisamos acolher também. Não coadunar com o pecado. Não negociar valores, mas abraçá-los. Porque ainda há uma chance para essas pessoas mudarem de vida. Precisamos estar prontos.
Nós vemos a grande mídia, as artes, a literatura, a educação sendo contaminada. É um espírito, ele está movendo, ele está trabalhando. Ele tem, assim como Deus tem a sua obra através do seu Espírito Santo, Satanás tem a sua obra através desta besta, desses símbolos, né? Que é o poder econômico, a imoralidade, tudo aquilo que é sujo, os sistemas religiosos que estão se corrompendo dia após dia. Precisamos estar, nós temos que estar acordados para esta realidade. Falamos do sistema econômico, né? Que, falando da avareza, as posses, tem esse espírito da Babilônia atingindo o sistema econômico, gerou uma filha, né? Que é a chamada teologia da prosperidade. Se você não tem uma casa boa, um carrão do ano, se não tiver assim, 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 assado, você é um amaldiçoado por Deus. É sinal que você está em pecado. Imagine Paulo ouvindo um negócio desse, hein? Um homem que estava numa posição tão elevada, morreu lá preso, com a cabeça decepada. Será que Paulo estava em pecado? Mas é o que estão pregando aí, né, irmãos? Temos que tomar cuidado com isso. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia: não negociar a ortodoxia bíblica. Esse é um ponto muito importante para nós. Muitas vezes recebemos essa triste notícia que alguns irmãos que têm a oportunidade de estudar, né, estudar teologia, avançar na vida espiritual, e este irmão deixa essa oportunidade de lado e diz que teologia é razão, teologia é conhecimento humano. Queridos, a teologia nada mais é do que uma ferramenta para você estudar a revelação de Deus. A teologia nunca veio, tem até uma música aí de um cantor gospel que ele fala que a teologia ela veio para explicar Deus. Nunca, longe disso. A teologia não explica Deus. Quem que vai explicar Deus? Paulo lá em Romanos 11 falou assim: quem consegue entrar nos mistérios de Deus? Não consegue. A teologia é para facilitar o teu estudo. Todo crente que abre as escrituras e absorve ensinamentos ali da palavra é um teólogo por natureza, querendo ele ou não. Ele é um teólogo. Theos, logos, theos, Deus, logos, logia, estudo. Você vai estudar a palavra de Deus. É ali que você aprende a orar, né? É ali que você aprende acerca do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do batismo, da ceia, da comunhão. Ali tem tudo. Então, quando você estuda a palavra do Senhor, você faz teologia, a sua vida ela flui melhor diante do Eterno. Então, nós precisamos, sim, levar em conta as heresias que são levantadas aí fora, que muitas vezes vêm bater na porta das nossas igrejas. Precisamos fechar a porta para isso. E como é que nós vamos fechar se a gente não tem um conhecimento? Não é verdade? Precisamos, não somos gênios, não somos mestres, não. Um pouquinho de cada dia. Um pouquinho todos os dias. Todos os dias. O nosso conhecimento de cada dia. Não queremos aqui, né, ostentar intelectualidade. Não precisamos disso. Precisamos estar apenas na postura, aprender cada dia mais. A questão não é sermos uma igreja perfeita, mas termos homens, servos de Deus, prontos para acertar. Servos de Deus que estão prontos a acertar o alvo. Uma igreja
séria, uma igreja bíblica, ela não tem homens perfeitos, mas ela tem homens prontos para falar assim: Senhor, eu quero acertar. Eu não quero continuar no erro. Eu quero aprender cada dia mais. Amém? Formação do caráter. Jesus é a nossa referência. Eu não quero me parecer a pastor A, B, C, não quero me parecer com um pregador, não. Jesus é a nossa referência. O caráter tem que ser o caráter de Cristo. Você quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Busque se parecer com Cristo. Não é dando salto mortal, não é mordendo banco de igreja, pulando, sapateando, rolando, babando em volta do púlpito, não. Quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Procure com humildade se parecer com Cristo. Amém. Você já está no caminho. Amém? Assim como Nicodemos, né? Nicodemos procurou o Senhor, só falou assim: Nicodemos, tem que nascer de novo. Você tem que agora você vai ter que viver, você vai ter que ser um bebê na fé. Porque esse bebê agora vai crescer segundo as informações da palavra de Deus, e assim você vai formar e vai chegar até a estatura perfeita, a estatura de varão perfeito, e se parecer com Cristo. Você precisa. Até agora você se pareceu com a sua... Você imitou a sua tradição. Agora você vai imitar a Cristo. É nascer de novo. Não que todo conhecimento, Nicodemos, que você alcançou não tem valor. Não. O Senhor está falando de coisas espirituais. Por isso que razão e fé andam juntas. Paulo não desfez daquele conhecimento que ele teve. Muito pelo contrário, nós vemos que no caminhar dele, ele usou a cidadania dele romana, ele usou tudo que ele tinha em mãos. Ele entrava e saía, conversava com todos, conversou com Festo, conversou com grandes homens. Nós temos na história, até trocou cartas com Sêneca, um grande filósofo da época. Então era um homem que sabia a sua posição. Ele sabia entrar, ele sabia sair. Precisamos ter essa noção. E aguardar a vinda de Jesus. Mas será que Jesus vem antes da grande tribulação? Vem depois? Vem no meio? Eu sou pré? Eu sou meso? Eu sou pós? O que eu sou? Muitas vezes tem irmãos que se preocupam muito com isso. Queridos, se nós fecharmos nossos olhos agora, do que vai adiantar você saber se Jesus vem antes, depois? Não importa. Não importa. O meu interesse não é saber o dia que Jesus vem. É saber que se ele vir agora, eu vou subir. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso prazer, o nosso deleite. É saber que se nós fecharmos nossos olhos aqui, estaremos com o Senhor. Isto é importantíssimo. É isto que importa. Não é ficar mapeando a Bíblia, pegar um texto ali isolado e vou pegar esse texto isolado que ele confirma a minha posição, a minha ideia. Não tem problema. Hoje na academia, na universidade séria, não se fala mais sobre essas correntes escatológicas. Não tem mais essa preocupação. Por quê? Porque o investimento ele tem que ser um investimento no crente. Porque é o crente que vai subir. Não é na data que vai subir. Isso não importa. Né? Então, o que importa é eu hoje ser melhor do que ontem. O melhor aqui, voltemos ao caráter de Cristo. O melhor é ser parecido com Cristo. Se você busca todos os dias ser parecido com Cristo, também. Você pode ter certeza que você vai subir. Isso é, como diz o outro, isso é batata. Você vai subir. Se buscar todos os dias se parecer com Cristo,
Isso aí, o Senhor nunca vai negar, né, aquele que se parece com Ele. Amém, queridos? Vamos para a conclusão. A conclusão, ela traz alguns recados para nós. Devemos, como igreja, oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Eis aqui os requisitos básicos para andarmos com o Senhor. Amém? Espero, queridos, que eu tenha sido claro, né? Nós não somos profissionais nessas edições, mas estamos caminhando. Quem sabe, né? O Senhor nos abençoa, né? Com alguns equipamentos, mas é o que temos por enquanto. Que o Senhor nos abençoe, né? Nos dê crescimento na sua palavra. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.